Para iniciarmos essa conversa, o que devemos ter em mente é que, assim como muitas outras histórias de santos católicos, a história de São Bento se confunde com o imaginário popular e com a mitologia de sua região de origem. As histórias dos santos dos primeiros séculos da era cristã geralmente não possuem fontes que possam ser 100% comprovadas. Em muitos casos, são apenas relatos que foram passados por gerações e justamente por isso, muitas vezes, os fatos se misturam com as lendas. Vou dividir esse vídeo em 3 partes principais. A primeira será sobre a história de São Bento, a segunda sobre alguns de seus milagres e da simbologia de suas imagens e, por fim, o significado contido em sua medalha. Nesse vídeo, não pretendo atacar ou desmerecer a crença e a fé de ninguém. Aqui, o meu trabalho é expor fatos da história que permeiam as tradições e os arquétipos do imaginário das pessoas ao longo dos anos. Vou trazer aqui para vocês uma parte da história desconhecida para muitos e que vai surpreender aqueles que já ouviram falar sobre o Monge Santo. Se você tem interesse nesse assunto, continue assistindo aí. Meus amigos e amigas, está começando mais um A História por Outros Olhos, esse quadro aqui do canal Malta de São Bento. Para quem está chegando agora, eu recomendo que assista aos outros quadros aqui do canal e peço que se inscreva, deixe o seu like e, se possível, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que gosta desse tema. Nos acompanhe também em nossas redes sociais. O link vai estar na descrição aqui embaixo. Muito obrigado. Quase tudo que temos sobre a história de São Bento vem de um manuscrito intitulado Diálogos de São Gregório, escrito por volta do ano de 593, mais de 4 décadas após a morte de São Bento. A autoria deste manuscrito é incerta. A tradição católica acredita que o autor tenha sido o Papa Gregório Magno. Porém, alguns pesquisadores afirmam que o estilo literário deste manuscrito não corresponde ao estilo de outros textos atribuído ao Papa. Portanto, há grandes chances dessa obra ter sido escrita por algum outro autor até então desconhecido. Esse manuscrito é um texto em forma de diálogo entre o Papa Gregório e o seu diácono, Pedro, que nos traz algumas passagens da vida de São Bento, seus feitos, os lugares por onde passou e alguns milagres realizados pelo Monge Santo. Independente da confirmação da autoria e da veracidade dos fatos contidos no manuscrito, a obra é um conjunto de textos interessantíssimos. Qualquer coisa que tenha sido escrita há mais de 1000 anos atrás e que pode ser lida até os dias de hoje, para mim já é algo interessante por si só, mas além disso, perceber as expressões, as formas de tratamento e a construção de um texto tão antigo é uma experiência muito enriquecedora. São Bento, a história. Nascido no ano de 480, no berço de uma família nobre da Itália, passou toda a sua infância junto com seus pais na cidade onde nasceu, em Núrcia. E na sua juventude, foi morar numa das muitas casas da sua família em Roma, aos cuidados da governanta Tirila. O jovem Bento foi enviado a Roma para se dedicar aos estudos das belas letras, que naquele tempo era um termo que se referia aos estudos da gramática, da poesia, da filosofia, da história e da literatura. Depois de alguns anos, decepcionado com a corrupção e com a degradação das pessoas daquela cidade, ele decide, ainda muito jovem, abandonar seus bens e a sua casa em Roma e, junto de Tirila, muda-se para uma pequena comunidade cristã longe das grandes cidades e multidões. E ambos passam a ter uma vida simples, sem nenhum tipo de luxo, junto da igreja de São Pedro Apóstolo, na cidade de Enfide, que hoje é conhecida como Afile. Nessa cidade, o jovem Bento viveu alguns anos até decidir partir para uma região ainda mais remota, dessa vez sozinho, onde passou anos em profunda meditação e reclusão,
morando numa gruta em contato direto com a natureza. Durante estes anos de solidão, São Bento teve tempo para amadurecer as suas ideias e, pela conduta ao longo dos anos, ganhou respeito das pessoas que viviam nos vilarejos ali em volta. Num dado momento, um abade de um mosteiro das redondezas morre e a comunidade solicita a São Bento que seja o seu sucessor. Inicialmente, ele recusa o cargo, mas devido à insistência popular, acaba aceitando. Os frades daquele mosteiro não estavam habituados à maneira dura de viver de São Bento, e tendo a certeza de que a população se revoltaria caso eles decidissem não o manter como abade, fazem uma conspiração para matá-lo envenenado. Para os frades, anunciar à comunidade que São Bento havia falecido seria menos problemático do que anunciar que ele havia sido mandado embora por eles. Mas o plano dos monges não dá certo. São Bento sobrevive ao atentado e então decide abandonar o mosteiro e voltar para sua gruta. A partir dos próximos anos, com muita dedicação e desafios de todo tipo, ele decide fundar a sua própria comunidade de monges, distribuída por 12 pequenos mosteiros, e em cada um havia um monge superior e 12 monges subalternos, mantendo-se ele próprio como o abade superior de todos eles. Algum tempo depois, São Bento toma posse de um antigo templo dedicado ao deus pagão Apolo, em Monte Cassino, na Itália. Então, nesse antigo templo, ele funda o maior de todos os mosteiros de sua ordem, onde dedicou a sua vida à espiritualidade, ao trabalho, à caridade, e lá permaneceu até a sua morte, em 21 de março de 547. Nesse mosteiro foi onde São Bento escreveu as regras de São Bento, que era um conjunto de preceitos com o objetivo de orientar a vida de todos aqueles que vivessem sob a sua ordem. São Bento, ao longo de sua vida, estudou e leu diversas obras de muitas áreas. Por valorizar os estudos e o conhecimento, fez com que todos os mosteiros de sua ordem servissem como instituições de ensino de áreas diversas. Além disso, serviam como abrigo aos pobres e também como local de produção de alimentos para suprir as necessidades dos que eram da ordem e das pessoas carentes que dela dependiam. Justamente por realizar este trabalho, a ordem não criava vínculos de dependência nem com o Estado e nem com a própria Igreja Católica, o que atraiu vários desafetos que por muitas ocasiões tentaram lhe tirar a vida. Os milagres e os simbolismos das imagens de São Bento. No manuscrito do Papa Gregório, encontramos diversos feitos e milagres de São Bento realizados no decorrer de sua vida, desde exorcismos até mesmo ressurreições. Alguns destes milagres são referenciados nas imagens e pinturas que foram feitas representando São Bento. Aqui vou falar apenas de algumas dessas passagens e milagres. Mas para quem quiser conhecer todos os seus milagres e todas as suas passagens relatadas no manuscrito do Papa Gregório, vou disponibilizar gratuitamente uma versão digitalizada do manuscrito no link na descrição aqui do vídeo. Seu primeiro milagre aconteceu em Enfide, quando sua governanta Tirila pegou emprestado de uma vizinha uma espécie de peneira para limpar o trigo e, sem querer, acabou quebrando. Como não tinha dinheiro para pagar pelo item que havia quebrado, ficou aflita e começou a chorar. Logo em seguida, o jovem Bento toma conhecimento do ocorrido, então ele pega a peneira, faz uma oração e, segurando ela, a peneira começa a se restaurar espontaneamente. Esse feito ficou logo conhecido por todos na comunidade, fazendo com que cada vez mais pessoas fossem lá para visitar e conhecer São Bento. Como ele já havia decidido viver longe das multidões, isso fez com que ele abandonasse o vilarejo e, dessa vez, sozinho. Tirila permanece junto à igreja e o jovem Bento passa a viver numa gruta numa região bem mais remota. Sobre as representações de São Bento e os símbolos contidos em suas imagens, geralmente encontramos junto ao santo um livro, um cálice com uma serpente e um corvo com um pedaço de pão no bico. O livro, ao contrário do que muitos pensam, não é a Bíblia, é o seu próprio livro de regras escrito em Monte Cassino.
Essas regras não foram completamente criadas por São Bento. Na realidade, foram adaptadas de uma outra regra mais antiga, a Regula Magistre, de autor desconhecido, que foi escrita por volta de 530. O corvo, representado nas imagens de São Bento, é um símbolo oriundo das antigas tradições europeias anteriores ao cristianismo na Europa. Assim como ocorreu em diversos lugares ao redor do mundo, os antigos europeus sincretizaram símbolos de suas tradições com as tradições cristãs, e aqui o corvo nos remete à capacidade de prever os fatos, principalmente acontecimentos perigosos. Esse significado nas tradições beneditinas é ilustrado com uma passagem onde um padre, tomado pela inveja, enviou um presente ao monge, um pão envenenado. O monge, pressentindo a maldade oculta no pão, o jogou no chão e ordenou a um corvo, que sempre o acompanhava nas refeições, que levasse aquele pão para bem longe onde ninguém pudesse encontrá-lo. O corvo levou o pão para um lugar bem seguro e logo em seguida retornou para junto de São Bento para ser alimentado como de costume. O cálice com a serpente traz um simbolismo muito mais antigo que o próprio surgimento do cristianismo. Aqui temos uma referência ao cálice de Ígia, uma deusa grega. O cálice representa a cura e a serpente representa o conhecimento e a sabedoria. Podemos achar essa imagem até nos dias de hoje com o símbolo da farmácia. Na mitologia de São Bento, esse símbolo também é retratado numa passagem onde houve uma outra tentativa de envenenamento contra ele. Segundo a tradição, os monges do primeiro mosteiro em que ele foi convidado a ser o administrador envenenaram o seu vinho, mas ao abençoar o cálice antes de bebê-lo, ele se partiu, derramando todo o vinho envenenado, o livrando assim de mais uma tentativa de assassinato. Já a serpente vem de uma outra passagem, onde um empregado, ao levar 2 barris de vinho para o monge, acaba escondendo um deles para si e entregando apenas um para São Bento, que ao receber o barril agradeceu e disse para o empregado tomar cuidado ao abrir o barril que estava escondido. O empregado, muito espantado com o fato do monge ter descoberto sua trapaça, foi até o barril e ao abri-lo, imediatamente saiu de dentro dele uma serpente. Existem algumas versões da história onde a serpente saiu do cálice com o vinho envenenado, mas essa versão foi criada séculos mais tarde, quando juntaram essas duas passagens numa só, o que é muito comum acontecer nas histórias e nas mitologias ao longo dos séculos. Justamente por essas e outras passagens é que São Bento se tornou um protetor contra traições, emboscadas e armadilhas, físicas e espirituais. Além disso, o santo monge também é muito conhecido como um forte exorcista, tendo orações direcionadas a rituais de banimentos espirituais. No Brasil, os antigos curandeiros e benzedeiras também utilizavam a oração de São Bento para expulsar as cobras das casas e propriedades rurais, livrando os animais e as pessoas de possíveis ataques. A medalha de São Bento. Na região da Baviera, há muitos séculos atrás, as pessoas já utilizavam amuletos semelhantes à cruz da medalha de São Bento, para proteção contra diversos males, mas principalmente ataques de serpentes. Essa cruz vem das tradições dos celtas, que habitavam a região da Baviera muito antes dos primeiros cristãos chegarem até lá. Mas o primeiro registro que se tem da imagem da cruz associada a São Bento, em forma de amuleto, vem dessa região do século XVI, onde um monge da abadia de São Miguel, na cidade de Metten, pintou nas paredes da igreja a cruz junto a imagens e inscrições de um pergaminho datado do século XIV, encontrado na mesma abadia. E assim surge o esboço do que viria a ser a forma atual da medalha de São Bento, que só foi declarada um símbolo sacramental reconhecido pela igreja em 1742. A medalha, como conhecemos hoje, foi finalizada só em 1880 por monges da abadia de Monte Cassino, na Itália, que acrescentaram mais alguns detalhes e, em comemoração ao 14º centenário do nascimento de São Bento,
cunharam a medalha tal qual temos atualmente. Em uma das faces da medalha, podemos observar São Bento tendo em uma das mãos uma cruz e na outra mão o seu livro de regras. Continuando na mesma face, Crux Sancti Patris Benedicti, ou Cruz do Santo Pai Bento. Abaixo, de um lado, o cálice com a serpente e do outro, o corvo com o pão no bico. Circulando toda a borda dessa face, temos a oração Eius in nobito nostro praesentia minumiamur, ou, na hora da nossa morte, sejamos protegidos pela sua presença. Na parte inferior, abaixo de São Bento, temos em algarismos romanos a data de 1880, uma referência da data de quando foi criada a versão final da medalha. Na outra face está a cruz de São Bento e várias letras que significam, em latim, a composição da oração de São Bento. Acima e abaixo do braço da cruz, vemos as iniciais CSPB, Cruz Sancti Patris Benedicti, ou Cruz do Santo Pai Bento. Na parte central da cruz, na vertical, CSSML, Cruz Sacra Sit Mihi Luz, a cruz sagrada seja minha luz. No braço horizontal da cruz, NDSMD, no Draco Sit Mihi Dux, não seja o dragão o meu guia. Circulando a borda da medalha, VRSNSMV, Vade retro Satana, nunquam suade mi vana. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. E continuando na outra borda dessa mesma face, temos SMQLIVB, Sunt mala, quae libas ipsi venena bibas. É o mal que me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. E finalizando, acima da cruz, temos Pax, que significa paz. Atualmente, podemos encontrar o relicário de São Bento contendo um fragmento de seus ossos no santuário de São Bento da Porta Aberta, em Portugal, e pode ser visitado até os dias de hoje. A Ordem de São Bento chegou no Brasil em 1584 e lá se estabeleceu como uma das maiores ordens cristãs do país. Posteriormente, a devoção de São Bento ultrapassou as fronteiras dos monastérios beneditinos e se mesclou às tradições de origem afro-brasileiras, tendo um papel fundamental na história da capoeira e sendo fortemente cultuado nas religiões de matrizes africanas e indígenas, onde foi sincretizado como Obaluaê e também como Xangô. Para quem quiser saber mais sobre a história da ligação entre São Bento e a capoeira, vou deixar o link do vídeo que fiz falando sobre aqui na descrição. Para quem quiser saber mais sobre Obaluaê e Xangô, continue acompanhando o nosso canal, que esse assunto eu vou trazer nos vídeos futuros. E se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.